todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Lar Espírita Irmão Francisco. Nós que nos reunimos todas as terças-feiras às 20 horas para o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa explanação ela tem a duração de 30 minutos e no final nós contamos com mais 10 minutos para responder as questões, as dúvidas que possam surgir. E nós também pedimos para que quem está nos assistindo já prepare a sua jarra, o seu copo com água, para que a espiritualidade maior possa estar magnetizando essa água com os elementos necessários para auxiliar o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. E lembrando também que ao final da palestra nós vamos ter o nosso passe virtual. Então vamos aproveitando esse momento de hoje, esse tempo que nós temos na noite de hoje para nos conectar com Jesus. Então vamos fazendo a nossa prece, vamos fechando os nossos olhos, acalmamos a nossa mente, o nosso coração. Sintamos a presença de Jesus. Vamos nos ligando a Ele pelo pensamento, agradecendo as dádivas que nos concede todos os dias, e rogando a presença amantíssima na noite de hoje, que nos auxiliando na compreensão de suas palavras, abrindo a nossa mente, o nosso coração para o aprendizado com amor, que só o Pai Celeste, em sua infinita bondade, não se cansa de nos ensinar. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, por mais esta oportunidade, que cuida de cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar, vamos encerrar, o nosso tema ele vai encerrar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Não Separeis o que Deus juntou. E esse capítulo ele contém 2 itens. E o primeiro item, a indissolubilidade do casamento, que ele foi explanado pelo nosso irmão Alex anteriormente, onde ele trouxe a explicação segundo o Espírito sobre a passagem de Jesus. Essa passagem que ela está lá no capítulo 19, no versículo 3 a 9 do Evangelho de Mateus. E ele também falou que essa lei, que somente a lei de Deus ela é imutável. E que o que está em constante mudanças, o que vem em constantes transformações é a lei dos homens, né? A lei civil. E que a lei de Deus, ele também falou que a lei de Deus ele é uma lei natural. E essa lei nos diz que nada é por acaso. E que tudo na vida, mesmo que nesse momento a gente não possa compreender, olhando e tendo a visão do todo, tudo na nossa vida ela tem uma razão de ser. Pela lei natural da reencarnação. Então, se nós não usarmos a lei da reencarnação para entendermos todas as passagens de Jesus, inclusive essa do Evangelho, nós ficamos meio retidos, meio que bloqueados na nossa visão, né, sobre a lei natural, que é a lei de amor, que é a lei de Deus. E que Jesus veio até nós humildemente nos exemplificar esses ensinamentos. E hoje nós vamos explanar então o segundo item, que vai ser o tema da nossa reflexão de hoje, e nós vamos falar então sobre o divórcio.
O divórcio, esse tema aqui, ele é muito explorado por várias religiões e nós vamos tentar, e nem vamos esgotar todo o assunto, mas nós vamos tentar colocar dentro da visão espírita essa visão, né, sobre o divórcio. Então, nós vamos começando o nosso tema de hoje e eu quero colocar o seguinte. Quem não conhece a história de Romeu e Julieta? Né? Quem não conhece a história de William Shakespeare, que conta a história daquele casal que se amava demais, que não conseguiu ficar junto, porque as famílias se odiavam, não conseguiram, enfim, ficarem juntos. Né? Então, nós vamos ter duas reflexões sobre aproveitando essa história romanceada, né? E nós vamos fazer a seguinte pergunta. Apesar de eles se amarem tanto, o matrimônio seria realmente harmonioso? Será que ele teria longevidade? Né? Outra questão que a gente deve colocar. E se eles estivessem em nossa época, marcada por essa revolução de costumes, eles estariam livres dos problemas, dos problemas de uma vida a dois? Então a gente fica com essa reflexão, será que aquele amor fascinante dessa história, se tivesse continuado, como teria sido? Como teria se desenvolvido? Então nós vamos ficando com esses questionamentos, né? Nós vamos ficar com esse questionamento na nossa mente e levarmos a nossa análise adiante. E aí a gente sabe que no começo não foi assim, né? Na origem de toda a humanidade, quando os homens não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade e pela ambição, e também se vivia segundo a lei de Deus. Essa lei de Deus, ela é a lei de amor. Então, esses temas que a gente tem de acordo com a lei natural, e tirando toda a abstração feita a qualquer formalismo religioso, o casamento aos olhos de Deus, ele consiste de um acordo livre, um acordo livremente aceito até a morte de um dos cônjuges, mantido pela união de dois corpos para a reprodução, e a união das almas para a execução da lei de amor e de caridade, e cumprimento de todos os deveres que aquela união lhes impõe reciprocamente, e com respeito aos filhos que ambos terão que encaminhar na vida. E praticando o casamento segundo a lei natural perante Deus, que é então que se cumpre aquelas palavras que Jesus disse, já não são mais dois, mas uma só carne, e não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Essa reflexão, quando é colocada para nós, essa lei natural, ela é vivida, exemplificada, erigida, vivenciada no amor. Porque o amor, ele é a lei natural que move a criação de Deus. Todos nós estamos sobre a égide da lei natural, da lei do amor, da lei do Pai. E essa lei, ela é feita não com aquela cerimônia, com aquele casamento, com toda aquela festa, com toda aquela pompa, com toda aquela cerimônia. Em certas religiões, o padre dá bênção, em outras é o pastor, em outras se quebram pratos, em outras se quebram copos, em várias tradições, em várias religiões. O que vale realmente para Deus é a intenção das almas, né? Nesse auxílio mútuo que cada uma vai encontrar nessa
nesse apoio entre um e outro. E aí a gente continua a nossa reflexão, e aí a gente vem trazendo, e a gente entra então no advento do matrimônio. Porque se Jesus, se para Deus é importante o que vai na alma dos seres, no homem que a gente observa que nós homens somos rebeldes, fizemos geralmente o que nós desejamos e aquilo que nós achamos certo, muitas vezes nos revoltamos com as leis, com aquilo que nós temos que seguir. Então, com o advento do matrimônio, e até os nossos dias de hoje, já se sucederam muitas leis civis sobre o divórcio e sobre o casamento. E todas essas leis foram emanadas de uma revolução social que começou lá em 1789, que foi um dos períodos mais gloriosos, os mais gloriosos passos da humanidade na estrada do progresso. Porque antes não existia uma lei que regesse, não existia uma lei que colocasse todos no mesmo sentido. Então isso para a humanidade, na estrada desse progresso, desse desenvolvimento, foi um passo muito grande. E essas leis elas sofreram inevitáveis variações devido a cada época. Então, quem recorda que não é de 1900, 2000, que é de uma época mais antiga, vai saber que o divórcio não era tão fácil que nem é hoje, que a separação não era tão fácil como é hoje. Encontrava muito empecilhos, né, para que um casal pudesse se separar, né? E a igreja era muito contra, porque vem a frase de que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, essas leis, elas vieram se transformando, as leis civis vieram se transformando, tendo várias variações em cada uma sua época. Mas o que não muda é a lei do progresso. Essa é imutável, como tudo o que vem de Deus. E essas leis, esse advento, institui a solidariedade fraterna. Pelo consenso de duas almas que se unem pelos sentimentos recíprocos de afeto e de amor para a assistência mútua e para a continuação da família. Então, essas leis civis, nesse progresso, ele veio auxiliar, porque ela instituía mesmo essa solidariedade fraterna. Ela veio para isso. Ela veio dar a essas duas almas o consenso para que se unissem, para que crescessem em afeto e amor e para que se assistissem mutuamente, né? Então as leis civis também vieram de encontro a isso, vieram de encontro a essa lei de progresso, né? Que a lei de Deus ela é progressista, nós vamos evoluindo, é como eu falei no começo, nós temos que analisar tudo através da lei de reencarnação, senão as nossas vidas elas não fazem sentido, o nosso sofrimento não faz sentido, a nossa vivência não faz sentido, o nosso aprendizado não faz sentido, as nossas dificuldades não fazem sentido. Então, quando nós analisamos todas essas oportunidades, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, através da lei de reencarnação, elas fazem muito sentido. Elas abrem a nossa mente, elas fazem com que nós raciocinemos, né? E aí nós vamos para a família, porque a família ela é a origem de tudo. De tudo o que vem, porque tal como o casamento, a família ela se destina não só à conservação da humanidade, como também a oferecer aos espíritos que se unem no grupo familiar um apoio recíproco para suportarem as provas da existência. Aí, ultrapassada essa fase, nossa,
rotina do casamento e a família também, ela é destinada para a conservação da humanidade, né? E buscando-se no espaço, os espíritos eles programam as reencarnações para que se nasça no mesmo grupo familiar, consanguíneo ou não. Então, se nós formos observarmos a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, nós vamos entender o que é a nossa família, o que é a vivência com o nosso cônjuge, a vivência com a nossa esposa, com os nossos filhos, talvez com os nossos irmãos, né? Essa lei, ela promove a sequência daquilo que foi deixado anteriormente, em uma outra reencarnação. Ela vai continuar nessa, né? Ela vai ter a continuação da busca do equilíbrio entre o que aconteceu antes dos nossos atos, da violação dessa lei natural, da violação da lei do Pai, e ela vai então buscar reestruturar essa lei, colocar a reestruturação dentro da lei de amor. E aí todas as nossas reencarnações, elas são programadas, estudadas, planejadas pelo plano espiritual. E aí, o que a gente analisa? Que se a nossa vida, a nossa vivência de hoje, ela é uma sequência de outras reencarnações, de outras vivências, de outros acontecimentos, e nós nos reunimos de novo para terminarmos esse aprendizado, a gente pode concluir que por esse motivo não procede aquela opinião de que o casamento e a família estão condenados ao desaparecimento. Porque eles não estão condenados ao desaparecimento. Porque o nosso crescimento, ele é contínuo. Não existe um crescimento, um aprendizado, um esgotamento numa única encarnação. Então, nós vamos seguindo as reencarnações nessa evolução, nesse aprendizado junto com esses seres. Então, não vai haver, como todo mundo prega, que vai haver o fim do casamento, o fim da família. Ele não está condenado a esse desaparecimento. Nós vamos agora analisar a questão da vivência. Quando ultrapassa essa fase do matrimônio, essa fase em que o casal se encontra, na fase ainda que existe o encantamento e a afinidade, a afetividade. Essa afetividade, ela ocorre bem no início da união do casamento. Todo mundo sabe que no começo do nosso casamento, no primeiro ano, tudo é maravilhoso, né? Há paciência, nós estamos vivendo ainda aquela amorosidade, a fascinação ainda, e nós estamos ainda vivenciando a afetividade, aquela afetividade do namoro, onde nós não nos mostramos às vezes realmente como nós somos, né? E aí vem o matrimônio. E aí, no início dessa união, a vida ela vai se apresentar aos casados em muitas condições diferentes e vários desafios. E esses desafios, essas diferenças são conforme as necessidades de cada um. É por isso que é tão difícil o relacionamento a dois. Nós analisamos que nós saímos de uma família, pai e mãe, às vezes nós temos 2, 3, 5 irmãos, convivemos com ele desde que nós nascemos, desde sempre convivemos com os nossos irmãos, convivemos com os nossos pais, e ainda há uma diferença enorme
nas aptidões, cada um é diferente nas necessidades, nas formas de ver a vida, do aprendizado. Agora você imagina a união de duas pessoas que nasceram em lares diferentes, com aprendizados diferentes, se unirem embaixo de um mesmo teto, com gostos diferentes, individualidades diferentes, e ter que aprender a conviver junto, porque na lei de reencarnação é um reencontro. Então nós vamos aprender a viver, a respeitar o próximo, com uma educação totalmente diferente da nossa. Então com certeza vai haver muitos e muitos desafios no casamento, né? E aí, quando essa vivência se torna difícil, quando passa toda essa afetividade, todo esse encantamento, muitos cônjuges, eles desertam dos compromissos assumidos. Eles simplesmente abandonam. E eles abandonam esses compromissos, os homens e mulheres, eles abandonam esses compromissos por comodidade e por uma falsa liberdade. E aí, com aquelas frases que a gente vê comumente, que as pessoas usam, mas eu mereço ser feliz, você não é a minha alma gêmea, e começa a colocar empecilhos, começa a ver as dificuldades. Nossa, mas não era assim, você não era assim. E aí abandona, larga, troca, quer fugir daquele compromisso e mal sabe a pessoa que abandona, que troca esse entendimento, porque essas almas, essa preparação, essa união, ela foi preparada no plano espiritual. Houve um acordo de ambas as partes. E aí se unem nesse matrimônio, se ligam nessa afetividade e um abandona o barco. Mal sabe esse ser que abandona o barco que talvez, quiçá, em outras encarnações, ele terá uma prova talvez mais difícil, talvez não com o mesmo cônjuge, talvez uma experiência com um outro ser, mas nas mesmas dificuldades a serem vencidas, tendo as mesmas oportunidades de luta, de vivenciar as dificuldades, encontrar a solução correta. Então esse abandono, ele é agravado, porque se nós vivemos a égide da lei do Pai, e a lei do Pai, ele fala que nós não deveremos separar o que Deus uniu, então nós já estamos violando assim essa lei de amor, essa ligação livre, essa ligação fraterna entre dois seres, entre duas almas em evolução. E aí a doutrina espírita, inspirada pela literatura espírita, sem ser absoluta e sem se esgotar também, ela auxilia os casais a se autoanalisar, com vistas à superação dos problemas em comum. Então, dentro da vasta literatura espírita, nós encontramos, nos romances, nós encontramos esse manancial de explicações da parte dos espíritos. E nós vamos tentar passar agora, resumidamente, essas ligações, para que a gente possa ter uma ideia melhor. Então vamos lá, vamos começando a nossa análise sobre o casamento de amor. A doutrina espírita, ela coloca no casamento de amor, esse casamento de amor,
afinidade máxima. Almas em apurada sintonia. E aí ele fala: ditosos e raros casais que estiverem incluídos nessa categoria. E a espiritualidade fala que é raro, é muito raro. É impossível? Não, não é impossível. Porque, como eu falei, a lei de reencarnação, ela é progressiva. Esses casais, eles podem ter vivido várias encarnações aprimorando os seus relacionamentos, aprimorando as suas vivências, aprimorando as suas dificuldades nesse crescimento, vivenciando a lei natural, a lei do amor. E eles chegaram a essa vivência, a essa afinidade máxima de seres, que é a isso que nós devemos chegar com o casamento, com a associação de seres. Esse é nosso objetivo. O nosso objetivo, ele é o casamento de amor. E aí ele traz outro, o casamento de fraternidade. O que será que é um casamento de fraternidade? Casais felizes, bem entrosados, que superam os problemas com facilidade. Existe essa fraternidade e ela vem em auxílio, porque não é só no casamento, nós observamos isso no dia a dia, nós temos que ser fraternos. Porque sendo fraternos nós vamos alcançar essa oportunidade de superarmos todos os problemas juntos. Esse casamento, ele oferece isso. E aí nós vamos nos identificando nessa questão dos casamentos, né? São casamentos que não são tão raros assim. Já existem com maior probabilidade, né? E aí nós analisamos o casamento de sacrifício. E aí nós vamos nos reconhecendo nesses casamentos. Essa é a intenção da doutrina espírita. Nós nos reconhecendo dentro de cada união dessa. Então, o que é um casamento de sacrifício? É em que há a renúncia de um dos cônjuges. Em geral, esse cônjuge que faz essas renúncias, ele é mais evoluído, com o propósito de auxiliar a educação do espírito retardatário. Então, quantas vezes nós observamos casais em que ele está sempre cedendo, onde ele está sempre renunciando, em prol do crescimento do outro. Porque esse, dentro da doutrina espírita, dentro do que os espíritos nos passam, ele é o casamento de sacrifício. Por que de sacrifício? Porque ele exige a renúncia de um dos cônjuges, ou de ambos em situações, ora um, ora outro. Então, essa renúncia faz a elevação moral do espírito. Porque daí ele não está pensando só nele, ele está pensando no outro também, né? E aí nós vamos continuando com a nossa análise. E aí nós temos um casamento provacional. Aí a gente coloca dentro, nós não costumamos falar, nossa, meu casamento é uma prova, esse homem é uma prova, ou essa mulher é minha prova, ou essa situação é minha prova. Nós falamos às vezes isso sem perceber, estamos falando uma verdade enorme na nossa vida. Porque o casamento provacional são almas que se reencontram para reajustes, que é o que a gente está falando, que a gente veio falando até agora. Para esses reajustes necessários à evolução de ambos. E nessa modalidade de união, nessa modalidade de casamento, que é esse casamento de prova, não basta a gente reparar o erro, suportar o cônjuge, eu tenho que suportar porque senão eu não vou melhorar, não vou conseguir ir adiante, e é preciso também, nesse casamento de prova, superar barreiras, todas as barreiras, e exercitar o amor e exercitar o carinho.
E aí eu me lembro de uma história que eu li num livro, que tinha uma mulher que estava no casamento de prova. E ela tratou bem o marido, cuidou dele, esperou ele desencarnar e viveu a vida, e chegou o momento do desencarne dela. E ela então, indo para o plano espiritual, ela chegou lá e falou assim: não, eu tolerei meu marido, eu cuidei dele, até cuidei dele na doença, até ele desencarnar. E então eu não preciso mais reencarnar com ele, eu não preciso mais voltar numa nova encarnação com ele para um novo reajuste. E aí o espírito que recebeu ela olhou para ela, ouviu todas as explanações que ela tinha, todas as reclamações, explanou que foi sofrido, que ela sofreu muito. E aí então o espírito olha para ela e explica para ela que não, que embora ela tenha vivido um casamento de prova, que embora sim ela tenha vivenciado a renúncia, que ela tenha vivenciado a caridade, que ela tenha amparado o marido naquela encarnação, que ela tenha cuidado dele na doença, que ela tenha exercido o amor fraternal, o cuidado essencial, ela ainda precisaria retornar com ele numa nova reencarnação, numa nova união, para que ela, nessa reencarnação agora, nessa nova oportunidade, ela aprendesse a amar. Porque ela tinha cumprido todos os outros requisitos, mas ela ainda não tinha aprendido a amar. E a exercer, a praticar o carinho. Então, ela ouviu as explicações do Espírito e então ela acalmou a mente, acalmou o coração. Porque ela entendeu que realmente, apesar de todos os cuidados, ela não tinha aprendido ainda o exercício do amor. Porque o exercício do amor, segundo Jesus exemplificou, é o esquecimento de nós mesmos. É a renúncia do nosso querer em prol do próximo. E esse é o verdadeiro amor. E é por isso que nós voltamos em várias reencarnações, às vezes com os mesmos parceiros, ora trocando mulher, ora trocando o corpo como homem, ora trocando o corpo como esposa, ora como filho, para realmente ter esse aprendizado. Porque o final, a conclusão, o objetivo do Pai é nós vivenciarmos a lei do amor para que possamos estar com Ele. Né? E aí nós temos o casamento expiatório. Nesse casamento, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos esclarecem, são cônjuges com graves débitos no passado reencarnatório, que vem de uma convivência difícil e muito problemática. Essa fase, nesse casamento expiatório, é aquela fase que antecede o casamento provacional. É um casamento, como ele diz ali, graves débitos no passado, de convivência difícil e problemática. E aí nós nos perguntamos, analisando a nossa vivência diária com o nosso cônjuge, em qual casamento nos encontramos dentro da visão espírita? Né? E nós temos, por último, o casamento acidental. Uniões eventuais sem planejamento espiritual. Porque nós falamos que todo casamento ele é planejado no plano espiritual, onde nós nos acertamos com quem vai fazer parte dessa união para que possamos seguir adiante. Mas nesse casamento acidental não há esse planejamento espiritual. Em regra, esse casamento são por interesses imediatistas, que não raro conduzem os parceiros a uma saturação mútua e um isolamento que, em pouco tempo, deteriora a relação conjugal. Que casamento é esse? Sabe quando a gente olha naqueles filmes, ou na oportunidade, às vezes, até de observar pessoas vivendo perto de nós, que
que realmente tem o amor, mas que abre mão daquele amor por um relacionamento mais vantajoso? Porque se a lei do amor, a lei natural, a lei de Deus é a lei do amor, então nós não somos programados para a espiritualidade para nos unir a outra pessoa através do materialismo, através do dinheiro, através das posses. Então esse casamento ele não é planejado juntamente conosco no plano espiritual. E aí a pessoa vivencia, tem aquele ser que ela realmente gosta, que ela realmente sente atração, que ela realmente ama, né? E ela abre mão daquele relacionamento porque ela vê algo mais vantajoso no outro. Esse casamento, ele é trazido na doutrina espírita como casamento acidental. Aquele casamento que não deveria ter acontecido e que, não raras vezes, vai até causar mais, dentro da lei de ação e reação, vai causar mais débitos. Vão ser, talvez, as vivências, as agressões, as falas que machucam, as situações dolorosas entre um e outro, vão trazer situações agravantes para próximas reencarnações. Então a doutrina espírita ela coloca para a gente bem claro isso, que as nossas ligações com os nossos cônjuges, que as pessoas que vão se ligar no matrimônio, a escolha delas tem que ser pautada no amor, na lei, naquele sentimento que faz com que o casal se desenvolva, cresça, evolua juntamente, né? E aí nós vamos ter uma excelente terapêutica dentro da doutrina espírita. E a gente tem que analisar que dentro da humanidade, vários terapeutas, vários psicólogos e várias pesquisas bem orientadas, elas constatam que o casamento ela dura e quando um admite que o outro tem qualidades e defeitos, porque nenhum ser é perfeito. Muitas vezes existe um exercício que nós fizemos muito, que é o seguinte: dá um papel e pede para o seu cônjuge, para o seu marido, escrever tudo aquilo que ele gosta em você. E pede para ele também escrever tudo aquilo que ele não gosta em você. Você vai ver que os itens do que ele não gosta em você é muito maior do que ele gosta. Isso também vai acontecer com você. Da sua parte, se você for enumerar as qualidades do seu cônjuge, do seu amor, do seu parceiro, elas vão ser muito poucas. Talvez elas não passem de 2 ou 3. Mas se você for enumerar os defeitos, você vai passar de 20. Porque nós temos essa tendência natural de olhar sempre os defeitos. E quando nós começamos a admitir que o ser que convive conosco tem essas qualidades e esses defeitos igual a nós, e nós começamos a aprender isso, e nós começamos a compreender que dentro desse relacionamento tem que ter uma renúncia, tem que suportar a existência de sentimentos contraditórios, que tem que tolerar, e que um dos momentos mais marcantes e mais que transformam uma relação mais duradoura é aquele em que conscientemente ou inconscientemente se admite e o casal se abdica daquele mito de que existe um parceiro ideal. E aí, quando o casal ele começa a compreender nesse conjunto que não existe aquele parceiro ideal que eu procuro no outro, nesse momento, eu começo a solidificar, começo a dar uma solidez para o meu relacionamento, para o meu crescimento, né? E os estudos também, eles apontam que os homens e mulheres, eles pensam diferente, eles sentem diferente, eles reagem diferente, eles têm expectativas diferentes sobre os mesmos assuntos. E sem uma boa dose de
compreensão, não tem nenhum relacionamento, não tem nenhum casamento que ele vá adiante. Nas amizades com os nossos amigos também é assim. Por que não seria assim com o nosso cônjuge? Com a pessoa que nós escolhemos lá na espiritualidade para viver esse momento aqui agora de crescimento, de um crescimento a dois, né? Individual e no crescimento de cada um, mas harmonioso também nesse crescimento a dois, porque ambos vão evoluir nessas diferenças, né? E se não existir essa compreensão e uma vontade mútua, não vai haver nada que vá superar, que vai ficar em pé quando começarem os embates dessas diferenças. Então tem que existir amor, tem que existir cooperação, tem que existir essa harmonia, né, entre eles. E aí nós temos várias literaturas, vários livros de autoajuda, e tem um livro se eu não me engano, é de John Gray, que fala que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Ele traz nesse livro essa reflexão das diferenças, e que essas diferenças, como um ser individual, ela tem que ser bem vivida. E aí a gente tem também dentro da doutrina espírita um livro muito interessante de uma escritora espírita, Dalva Silva Souza, que ela traz o livro Caminhos do Amor. E ela também traz que o homem e a mulher, tanto na família quanto na sociedade, eles têm que se completar. Tem que existir um complemento desses dois seres, para que se consiga se levar adiante essa união. E eu não vou cansar de enfatizar que foi planejada no plano espiritual. E aí nós temos, como a superação de todos os nossos problemas, exige um trabalho permanente de entrosamento entre os cônjuges, sob o manto da caridade e consistente. Essa caridade ela tem que ser consistente dentro da compreensão, no perdão, porque se não há o perdão, não há o esquecimento, né? Não o esquecimento daquilo que ocorreu, mas o esquecimento da dor que aquilo causou, né? Então, nós temos que exercer o perdão e também exercer a tolerância. E também nós conseguimos superar todas essas fases estudando o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Porque dentro do Evangelho de Jesus, dentro do Espiritismo, é que o casal pode detectar, pode reconhecer com maior segurança a origem dos seus problemas e enfrentá-los com a arma da razão e com a arma do sentimento. E para auxiliar nesse processo, a doutrina espírita ela traz o Evangelho no lar e as preces, que elas constituem um reforço muito necessário, um reforço constante na vida, nessa vida familiar, nesse encontro de duas almas. Não se pode abdicar da prece. E aí lá no livro Nosso Lar, ele traz o seguinte: o lar é o sagrado vértice no qual o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. E ele é o tempo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes de corporalmente. Então essa união ela tem que ser primeiramente de almas, primeiramente de amor, para depois ela ser uma união de corpos. E aí nós entramos na parte da indissolubilidade do casamento. E o Espírito de Emmanuel, ele nos adverte, lá no livro Vida e Sexo, ele traz esse alerta. Partindo do princípio
de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É difícil de compreender quando se vive dentro de um ambiente em que não existe harmonia. Mas é justamente essa a nossa luta redentora. Contudo, entretanto, o divórcio, ele não é contrário à lei de Deus. Porque a lei de Deus, o divórcio, ela apenas reforma o que o homem, ele já separou. Porque a gente aprendeu que a união, dentro da lei natural, a união com Deus, a união do amor, ela tem que ser livre. Ela tem que ser vivida, ela tem que ser ligada pelo amor. E se não existe o amor, e se não existe esse amor, esse aprendizado, não existe essa tolerância, não existe essa caridade, não tem como, e ele traz isso, essa união continuar. E aí ele fala que só vai reformar o que os homens fizeram. Mas essa separação que é aceita pela espiritualidade, ela só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, que é o amor. Então, se um casamento ele existiu por uma ligação amorosa, por amor, porque o casal se amava, se entendia, então essa separação ela tem que ser vivenciada extremamente. Por quê? Porque nós estamos no aprendizado. E aí Jesus traz a indissolubilidade do casamento. E aí ele fala, nem mesmo Jesus, ele consagrou a indissolubilidade do casamento, palavra difícil. Quando ele disse, foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Quando ele é interrogado pelos fariseus sobre a carta que Moisés falou para despedir as mulheres. Por que Jesus ele fala que Moisés permitiu, que Moisés permitia que houvesse isso? Porque vocês já observaram os casamentos onde há agressão física ao extremo? Onde onde se chega às vias de fato, ao espancamento, que nós vemos hoje, que é tão comum na maioria dos casamentos. Você já imaginou se naquele tempo, quando a mulher era obrigada na separação à lapidação, que era a morte através do apedrejamento? Jesus, ele queria com isso conscientizar, acabar com isso, colocar uma nova lei. Porque a lei de Deus ela é imutável, a lei do amor. Mas a lei civil, a lei dos homens, ela é mutável. E Jesus, nesse sentido, ele queria mudar. Bom, então, em vez de você, matar a sua mulher, de você maltratar a sua mulher, então é melhor que você se separe, porque já está separado. Né? Porque se não houve a ligação pelo amor, não existe o amor, então isso já está separado. Porque na lei de Deus a vivência é de amor. Então, Jesus também não condena e ele admite a separação nessa questão. Né? E aí vem a pergunta: as separações elas são contrárias? Então, de tudo isso que a gente falou, as separações elas são contrárias à lei de Deus? A gente vai ver que sim, que os Espíritos falam que sim. Nessa vivência de aprendizado de amor, nessa vivência de um conhecer o outro, como a lei da reencarnação que o Espiritismo prega, que já foi tão falado hoje, que a reencarnação ela vem, que nós nos encontramos, que nós vamos evoluindo, várias encarnações, caminhando juntos. Nós caminhamos juntos, então, nas uniões também matrimoniais planejadas no plano espiritual. Então, se há esse planejamento, é lógico que ela é contra a lei de Deus. A separação, sim, ela é contra a lei de Deus.
Porquanto que o matrimônio ele institui a solidariedade fraterna pelo consenso de duas almas que se unem pelos sentimentos recíprocos de afeto e de amor, para a assistência mútua e para a construção da família. E para atender também essa separação, ela é contrária à lei de Deus quando se é usada para se atender unicamente a interesses materiais. E as separações que são contrárias à lei de Deus também não são. Por quê? Por que elas não são? Porque se for para evitar um mal maior, elas não são contrárias à lei de Deus. Então, quando Jesus ele coloca para nós essa questão que quando ele é inquirido pelos fariseus, ele fala que foi pela dureza dos corações dos homens que tem de haver a separação. Porque se não fosse pelo egoísmo, pela vaidade, pela ambição, aquela coisa de termos que dominar o outro, de sermos os chefes, né? De termos o outro sobre o nosso jugo, sobre a nossa vontade. Então, se o casamento chega a um ponto desse, onde tudo pode ser agravado pelas atitudes, onde tudo pode ser agravado pela lei do pai, essa separação ela é até necessária para que se evite, para se evitar que essa experiência a dois, planejada pelos dois, com a participação no plano espiritual, para que essa experiência não se transforme numa tragédia, como nós observamos hoje na nossa atualidade. E que um dos cônjuges, ou que ambos agravem ainda mais, dentro da causa e efeito, os débitos contraídos, para que não se tenha um agravamento da lei, da violação da lei natural, que é a lei de Deus. Então, é lógico que a espiritualidade, ela consente sim, ela vê sim até uma necessidade dessa separação, para que não se agrave esses casos, para que não se chegue na tragédia, em mortes, em deficiências físicas, né? E aí a gente tem no nosso planeta, num planeta de provas e expiações, que é o nosso, o amor, ele é ainda uma obra que ele está em construção. Não se constrói amor com meras afirmações verbais. Eu te amo. Eu não posso viver sem você. Isso são meras afirmações verbais. Essas afirmações, para elas resultarem num crescimento, numa evolução do espírito, elas têm que ser vivenciadas por nós. Nós temos que viver o amor do dia a dia, dentro e fora do casamento. Aí que nós vemos a necessidade da reencarnação. Nós temos um cortejo de experiências que nós temos que vivenciar. Nós temos que vencer etapa por etapas. Nós temos que fazer com que as nossas virtudes cresçam, que as nossas virtudes desabrochem. Que nós temos que vivenciar integralmente as lições do Evangelho de Jesus. E Jesus, ele nos legou um aprendizado, ele nos legou o ensinamento da lei do Pai, que é maravilhosa, que é independente, que é inesquecível, é independente de sexo, é independente de onde nós estamos, é independente, porque nós, como seres espirituais, nós não temos sexo. Nós temos sexo como seres encarnados, porque nós podemos reencarnar em futuras reencarnações, em futuros reajustes. Talvez hoje eu, Carmen, esteja como mulher, mas talvez eu, Carmen, numa reencarnação futura de reajuste, ainda de crescimento, saindo talvez de um casamento de prova ou de expiação, indo para um casamento fraternal, para chegar num casamento com amor, eu ainda
posso reencarnar de várias formas dentro desse círculo de reencarnações. E Jesus, ele deu esse ensinamento máximo da lei do Pai, que é a lei do amor, que é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então isso nos coloca não só dentro da questão do matrimônio, dentro da questão da união, mas também na nossa questão do dia a dia. E que nós, nessa explanação de hoje, possamos ter entendido que dentro da lei do amor, que dentro perante o Pai, perante Deus, a união ela não tem necessidade de formalismos, e sim a união por amor de duas almas. E nós queremos observar aqui dentro da doutrina espírita, encerrando hoje a nossa explanação desse capítulo do Evangelho, que ela não se esgota. E que eu tenho certeza que dentro da nossa explanação, dentro da nossa colocação, dentro da doutrina espírita, vão surgir muitos questionamentos, vão surgir muitas perguntas, que elas não têm como ser esgotadas no tempo em que nós temos de 30 a 40 minutos na explanação do Evangelho. Então a casa, o lar espírita Irmão Francisco, ele vai ficar de portas abertas para os questionamentos. Podem nos procurar, podem ampliar o estudo da vivência do Evangelho nessa questão, ampliando os estudos, nos nossos estudos de sábado à tarde, onde nós temos o conhecimento, estudamos profundamente o Evangelho de Jesus, onde nós ampliamos a nossa mente, onde nós conseguimos ter uma visão mais racional da nossa vivência aqui na Terra, desse aprendizado, né? Então nós vamos encerrando a nossa